Meu nome é Ninauá, pertenço ao povo Runicuim. Atualmente trabalho como líder espiritual do meu povo, né? Moro na aldeia Novo Futuro, terra indígena Caxinauá do Rio Maitá, aqui no Acre, né? No Brasil. Então a nossa vida aqui ainda é bem natural, assim, tradicional ainda, né? Nós ainda vivemos da caça, da pesca, né? E dos legumes que cultivamos também. São vários legumes, banana, macaxeira, milho, são vários, né? E nós vivemos disso. E dependemos também de algumas coisas da cidade também, sabe? Tipo, acostumamos comer o sal, açúcar, sabe? Essas são uma das coisas que nós acostumamos, que hoje isso vem da cidade, tem que vir algumas coisas da cidade também. Antes de a gente sair daqui da aldeia para levar o conhecimento para o mundo, nós enfrentávamos uma dificuldade muito séria aqui na aldeia, sabe? Em tudo. Até agora nós temos algumas dificuldades, mas com o trabalho que eu levei para o mundo também, eu procurei ajudar a aldeia, as famílias que vivem aqui, sabe? Então, a terra indígena aqui ela é uma terra indígena demarcada, né? E reconhecida pelo órgão federal. Mas a gente tem uma preocupação muito grande, sabe? Com a invasão de madeiras, caçadores. E a maior preocupação que enfrentamos aqui é a grande ameaça de petróleo, né? A prospecção de petróleo. Que o Acre aqui foi estudado a prospecção de petróleo aqui em alguns lugares e fica perto daqui. E de qualquer maneira, se o petróleo cair aqui, afetar o nosso rio, onde nós estamos tomando as nossas águas, acaba a nossa floresta, sabe? E vira poluição. Então isso é uma das coisas que a gente tem bastante preocupação, né? Porque nós somos os defensores, nós indígenas somos os defensores da floresta, né? Os ajudantes da natureza, né? Que nós não sabemos destruir, nós não sabemos furar terra, só nós sabemos cultivar, produzir as coisas maneiras assim para que a terra possa resistir sempre firme, né? Mas a sociedade ela tem um poder muito grande, destrói qualquer terra, qualquer coisa, tudo aí a gente tem um grande cuidado. Mesmo que os poderes, né? Os poderes grandes, eles podem fazer o que quiserem em qualquer lugar. Porque né, é esse que manda, é o presidente que manda, é o dono das leis, dos direitos deles. Então nós não temos muita força de lutar contra a lei que tem no Brasil. Mas nós somos felizes que temos força de dizer que existimos, cuidamos da floresta e somos filhos daqui mesmo. A qualidade da água aqui, né? E que nós bebemos água aqui naturalmente do rio. Quando é inverno, nós bebemos a lama mesmo, né? Você pode ver o rio que é séria a qualidade da água no inverno. No verão até que a água fica limpinha, mas não é uma água potável, né? Não é uma água bem saudável para estar tomando. Mas como eu acho que a gente já nasceu aqui nessa natureza, nesse meio, a gente resiste também, assim, né? De viver controlado também no meio dessa natureza. Mas para nós, já vivemos uma vida mais... Como é que vive uma vida mais de qualidade, nós já preocupamos a situação, porque precisa da saúde, né? Então tudo isso eu vim investindo, né? O trabalho para melhorar, o trabalho da água na aldeia. Todas as viagens que eu faço, todo apoio que eu recebo um pouquinho, eu invisto na comunidade, sabe? Porque tudo precisa. É a qualidade de água, é centro cultural, é escola, sabe? É transporte para a gente, o escoamento de produção daqui para a cidade. Então é uma dificuldade muito grande. Principalmente para nós aqui, que não temos muito apoio de governo, sabe? O único apoio de governo que temos aqui é a Bolsa Família, é a aposentadoria, às vezes o contrato de alguns professores não permanente ainda. Isso não tem ajudado muito assim, para nós, sabe? E a gente vive mesmo só da nossa coragem, né? Então essa parceria da minha saída daqui da aldeia para o mundo lá de fora já melhorou uns 45% da qualidade de vida aqui na aldeia, sabe? Sempre as parcerias eu continuo, espero assim, o trabalho espiritual e o Shibu, porque eu carrego uma responsabilidade, uma confiança do povo, né? E o meu trabalho espiritual nunca posso deixar que um trabalho, uma força espiritual possa ser abandonado, né? Eu quero deixar
coisas plantadas aqui na terra para os netos dos meus netos que vêm aí no futuro, sabe? Cuidar, seguir a cultura, a espiritualidade, a vida mesmo do povo Runicuim. Então, uma mensagem que eu tenho para o mundo aqui da floresta é de amor e paz, que eu tenho de dizer para o mundo. Hoje o meu trabalho espiritual é que traga uma cura para o mundo, né? Para que o mundo possa enxergar o valor que tem a floresta, o valor que tem as medicinas, o valor que tem a água, né? O valor que tem a natureza. E descobrir melhores formas também de se trabalhar com a natureza, com as medicinas, com a floresta, sem destruí-la. Porque nós precisamos, né, que a floresta mantenha sempre em pé, os rios vivos, com os seres todos vivos. Então eu quero que o mundo, o planeta seja um planeta de paz, um planeta de união, um planeta de amor, né? Então nós temos que juntar esse conhecimento de amor, de paz, que é para poder ajudar, né, os irmãos que enfrentam grande necessidade no mundo também. E o que eu quero que tenha para o mundo, que eu envio essa mensagem para o mundo é que eu quero um mundo de paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau.